E aí, nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean, sejam todos bem-vindos ao Releitura Nerd para mais um vídeo da série Como Montar o Seu PC Gamer. Hoje eu vou mostrar para vocês a placa-mãe da Gigabyte B450 Aorus M, placa-mãe para socket AMD, a M4 para processadores Ryzen e Athlon. Hoje eu vou mostrar para vocês essa placa-mãe que seria de baixo custo, rodando um processador que seria de alto custo. Eu vou mostrar para vocês então essa placa-mãe rodando junto com o processador Ryzen 7 2700X, né? Que é um processador que esquenta bastante. Várias pessoas falam que a gente precisa de placas 70 para usar esse processador, né? X370 ou X470. Mas o que a gente vai ver hoje é o seguinte: será que apesar dela esquentar, ela consegue rodar um Ryzen 7 2700X sem throttling, sem ficar baixando o clock do processador, sem ficar travando? Essas e outras perguntas a gente vai ver daqui a pouco, mas antes eu queria falar com vocês o seguinte: se você puder, cara, fique em casa. Eu sei que não são todas as pessoas, né, que tem esse privilégio de ficar em casa, ficar de boa, trabalhando em casa, mas se você puder, fique em casa. Se você tiver que sair, por favor, tome os cuidados necessários para evitar esse vírus. Eu e a Gleice somos das áreas de ciências, né? Então assim, eu acho que muita gente ainda não percebeu a gravidade de um vírus que pode matar tanta gente, mas se você puder, por favor, fique em casa. Vai jogar seus jogos, vai colocar em dia aí os jogos que você tinha pra zerar e nunca zerou, beleza? Sei lá, trabalha em casa, faz alguma coisa, mas evite o contato social, né? O máximo que você puder, beleza? Então é isso aí, vamos lá ver a placa-mãe Gigabyte B450 Aorus M, beleza? Bora lá! Pessoal, bora lá pro unboxing da placa-mãe, a Gigabyte B450 Aorus M. Toda placa-mãe que tiver M quer dizer que ela é micro ATX, beleza? Nesse caso aqui é micro, ou mini, né, se for ATX, mas eu não sei se existe placa-mãe B450 mini ATX não, tá? Eu sei que o M significa micro ATX, tá? Essa placa-mãe aqui tem suporte para os AMD Ryzen até 3000, desde que esteja com a BIOS atualizada, tá? Aqui ela tem RGB Fusion, né, 2.0, é aquele controle de RGB da própria Gigabyte. Smart Fan 5, ele controla a velocidade de rotação das ventoinhas, tá? Atrás fala o que ela vem, né? Deixa eu virar assim. Aqui tem falando o que ela suporta, né? As especificações. CPU ela aceita Ryzen e Athlon. Socket M4, chipset B450, tem um PCI Express 3.0 16X, vem com HDMI e DVI-D, suporte Dual Channel DDR4, 4 slots de memória. Ela tem um PCI Express 2.0 X4, 6 portas SATA 3 e uma porta M2 para SSD. Aceita RAID 0, 1 e 10. Tem duas portas USB 3.1 de segunda geração e 6 portas USB 3.1 de primeira geração, mais 6 portas USB 2.0. Tem o áudio de 8 canais, né, 7.1, placa de rede 10/1000 e o formato micro ATX. Vamos abrir a caixa para ver o que vem dentro. Essas placas da Gigabyte geralmente não vem nada, né? Mas bora ver. Já a placa-mãe aqui, vem num berço. Ah, tem coisas aqui. Manual de instruções com CD de drivers. Meu computador não tem mais nem drive de CD, velho. Se você tiver um drive de CD e tiver sem internet, beleza, instala os drivers. Mas se você tiver internet, baixa os drivers mais atuais da internet, beleza? Aqui a gente tem um manual de instruções para quem não sabe instalar a placa e quer saber algumas informações, né? Os clássicos cabos SATA. Toda placa-mãe sempre vem com dois cabos SATA, né? Vem com um que tem aquela dobrinha e outro que é reto. E a porta de trás dela, a Aorus, né? Que é preta. É o espelho da placa-mãe preto. Bonito, né? Até vai ficar legal, vai combinar com o meu gabinete. Vou pegar aqui a placa-mãe. Bem, então vamos lá ver a placa-mãe aqui com detalhes. Socket M4, que aceita nessa placa-mãe, tá? Tanto Ryzen como Athlon. Se você estiver usando o Athlon, ela tem as saídas de vídeo, tanto HDMI quanto DVI-D. Essa placa-mãe, então, usa o socket B450, né? Ela tem um PCI Express 3.0 16X, que é esse aqui, ó, para você colocar a sua placa de vídeo. Essa placa-mãe aceita também Crossfire, né? Se alguém ainda usa Crossfire, que eu acho difícil.
Mas ela tem um PCI Express aqui, ó. Esse aqui é um 2.0 X4, né? Então só aceita Crossfire, não aceita SLI, se for o seu caso. Bem, ela tem dissipador nos VRM só desse lado, né? Aqui em cima, por exemplo, ela não tem dissipadores nessas fases aqui, que eu acho que seria muito interessante que ela tivesse. Mas só tem desse lado. Aqui ela tem um conector de alimentação do processador ATX de 12 volts de 8 pinos. E aqui ela tem um conector de 24 pinos, que é a alimentação da placa-mãe. Tem 4 conectores de memória, são conectores de memória DDR4. Um conector de alimentação de ventoinha do sistema, né? Aquele sys-fan. E aqui é o CPU fan do processador. Desse lado aqui, ó, mais um controlador de ventoinha da placa-mãe. Aqui é aquele LED de 4 volts, né, que tem 3 pinos. Aqui ela tem 2 SATAs, né, e aqui ela tem mais 4 SATAs nesse canto aqui, ó. São 4 portas SATA. Pessoal, aqui para destacar melhor a placa-mãe, tá? Desse lado aqui a gente tem o Clear CMOS. Aqui a ligação de painel. USB 3.0, USB 2.0, né, 2 conectores, cada um dá 2 portas. Essa porta aqui é a porta TPM. Aqui é um LED de 12 volts. Um LED de 4 volts. Aqui é uma porta serial ainda. Eu nem sabia que essa placa-mãe tinha porta serial. Aqui é uma porta paralela, né? Aquelas portas de impressora bem antiga. Esse conector aqui, ó, SPDIF, é para colocar uma saída de áudio digital. Aqui é uma saída de LED, que eu não sei qual é a intenção. Aqui é aquele áudio frontal, tá? Que tem um destaque na controladora de áudio que me interessa porque eu uso um home theater, mas sinceramente eu vou usar o áudio da própria placa de vídeo, né, que muito provavelmente deve ser melhor. Vamos ver as conexões traseiras dela. Ela ainda tem teclado e mouse, 2 USBs 2.0. Aqui é o DVI-D e aqui é o HDMI. Se estiver usando um Ryzen com final G ou um Atom, né, que também tem vídeo integrado. 4 portas USB 3.1 de primeira geração e 2 portas USB 3.1 de segunda geração, né? Essa porta vermelhinha aqui é mais rápida do que essa, tá? Se você precisar. Na verdade, ela tem o dobro da velocidade dessa. Aqui o áudio de 8 canais, né, que é o conhecido 7.1, né? 7 canais de áudio mais um subwoofer. Bem, pessoal, então eu vou montar ela no computador e eu vou mostrar para vocês o setup dela, tá? Como é que tem as opções de overclock, enfim. Bem, pessoal, vou filmar aqui o setup da placa-mãe para mostrar para vocês. Eu vou filmar porque eu não tenho placa de captura. Então tá aí o setup dela, tá? Aqui o setup dessa placa-mãe da B450 é dividido em abas aqui em cima, beleza? E toda aba que você clica ele vai abrir informações aqui do lado. Se você quiser, você pode usar o mouse, né, como vocês estão vendo, ou o teclado também. Com o mouse, se você deixar o mouse aqui, ó, no canto direito da tela, ele vai botar informações sobre o computador. A CPU está funcionando em 3.7, temperatura de 32 graus Celsius. Aqui é o clock base, né, base clock, 100 MHz, e a voltagem 1.4, que eu tô achando meio alto, mas depois eu vou ver isso. Frequência de memória 3000 MHz, 16 GB, né, 16.384 MB, que é a voltagem. E aqui são as voltagens principais da fonte, 5 volts e 12 volts, né, mais 5 e mais 12, que estão normais, né, tudo dentro da normalidade. Então aqui, ó, como vocês já viram que lá em cima tem, né, essas abas, eu vou dar um zoom aqui, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Menus, né? No primeira aba tem basicamente opções de overclock do processador, que é tudo liberado nessa placa. O mais ou menos do teclado você consegue alterar, tanto do processador quanto da memória, né? Ela vem com os padrões automáticos. A minha gata tá doida. Aqui são configurações avançadas de memória para você configurar um por um, né? Tudo que tem na memória. E configurações avançadas de voltagem. Essa parte aqui, PC Health, mostra como é que tá as configurações do seu PC, né, no caso da fonte de alimentação. Configurações aleatórias, sei lá, miscellaneous, como é que é miscellaneous em português? Não sei. Aqui na opção System, você tem o modelo da placa-mãe, a versão da BIOS, a data da BIOS, qual é o idioma, né, inclusive tem português, ó, se você quiser deixar. A data do sistema, nível de acesso. Na opção de BIOS,
qual vai ser o boot, né, que vai ser usado quando você for instalar o Windows, por exemplo. O meu computador dá o boot no SSD, mas ele tem vários discos, né? Aqui em periféricos tem as opções do periféricos da placa-mãe, que são os periféricos on-board, né, que você pode ativar ou desativar. Por exemplo, aqui configurações do NVMe, não tem nada, ele nem deixa mostrar, né? Os LEDs, ó, você pode mudar a cor, enfim. Aqui na opção de chipset tem as opções de você controlar os barramentos da sua placa-mãe, mas essa parte aqui eu acho que não vem ao caso agora, né? Mas se vocês quiserem, depois eu posso até fazer um vídeo explicando isso aqui, como é que funciona um setup de placa-mãe. As opções do power, né, que é a energia, que é quando a luz volta, se ele vai ficar sempre ligado, se vai ficar desabilitado, enfim, você pode configurar o alarme, né, do sistema. E as opções para salvar as alterações e reiniciar o computador, salvar e sair ou não salvar. Né? Eu vou salvar e sair para vocês verem como é que dá o boot, né, como é que é o boot dessa placa-mãe. Ela demora um pouquinho naquela tela, a Horus, né? Mas geralmente ela já está carregando o Windows naquela tela. Aqui vocês estão conseguindo me ver, enxergar eu e a Gleice. A Gleice está aqui só na quarentena, deitada aqui do meu lado. Olha lá, ó. Ela demora um tempinho nessa tela, né? Mas aí já começa a carregar o Windows, olha ali o símbolozinho de carregamento. Esse aí é um SSD SATA 3, né, normal. Pra vocês verem, ó. Apesar dela demorar um pouquinho naquela tela, até que o boot é rápido, né? Provavelmente se fosse um HD NVMe seria mais rápido ainda, né? Um SSD NVMe. Mas eu não tenho dinheiro para isso, então é SATA 3 mesmo. Então tá aí a BIOS, né? As opções de setup dessa placa-mãe para vocês. Bem, pessoal, tô gravando aqui com Need for Speed Heat, que é um jogo que gasta bastante o processador, né? O processador tá em 83 graus, deixa eu ver se consigo olhar ali. E agora tá por volta de 50%, 60% de uso. Eu quero mostrar pra vocês como é que vai ficar o VRM da placa-mãe com o processador trabalhando desse jeito. Já tem um tempo que eu tô jogando aqui, eu acho que deve ter uns 20 minutos. Que é pra esquentar mesmo o máximo possível aí a placa-mãe, o processador, enfim, tudo. Aqui o processador passou de 70% de uso. Para ver aqui as temperaturas da placa-mãe. Então ali dá pra ver todas as temperaturas do processador. Aqui embaixo a gente vai ver as temperaturas da placa-mãe. Então aqui, ó, temperatura do sistema está em 55 graus, chegou até 56. O chipset está em 63, é o máximo que ele chegou. Aqui a temperatura da CPU que a placa-mãe está medindo, né? De 75 graus agora chegou até 78. O PCI Express chegou em 60 graus, o máximo foi 61. E aqui é os VRM, ó. O VRM, né, eu não tenho como medir de uma forma mais precisa, eu tenho que confiar nos sensores da placa-mãe. Está em 80 graus agora, chegou em 84 o máximo. Esse aqui, né, o VSOC MOS, está em 78, chegou em 78. Aqui as voltagens, né, do VCore, do 3.3, do mais 12, mais 5. E assim vai. Velocidade de rotação da CPU,
Vocês provavelmente estão escutando aí, né, o barulho. Aqui tem outras temperaturas da placa-mãe. PCI Express 8X, que não está em uso, né, ficou em 33 graus, ou seja, nem esquentou direito. A segunda temperatura do sistema também não esquentou muito. Então vocês podem ver que, apesar de ser um processador muito superdimensionado para essa placa-mãe, ela aguenta sim, tá? É claro, se você for usar só para jogar, tranquilo. Agora se você for fazer overclock, essas coisas aí eu não recomendaria. Aqui é as frequências que o processador chegou. Então do 0 até o 7 são os 8 núcleos, tá? Em 3.8, e a frequência máxima que eles chegaram foi essa mesmo, 3.8, tá? A frequência mínima, vocês veem que 3.7, ou seja, desde quando eu comecei a medir, não teve throttling, né? O processador não baixou a frequência dos núcleos. Então assim, se tivesse tido throttling, né, que é quando o computador começa a esquentar, o VRM não aguenta e o núcleo começa a baixar a frequência, aqui está, sei lá, 1000 MHz, 500 MHz, e vocês podem ver que não está acontecendo, né? A placa-mãe está suportando tranquilamente esse processador. Talvez se ele não fosse tão quente, ele conseguisse chegar a frequências mais altas, né? Mas a princípio é a frequência máxima que ele está conseguindo chegar, é 3.841. Mas ele esquenta muito com esse jogo, por que eu não sei. Eu vou ir para uma outra corrida, né? Uma corrida de noite. E bora ver se o processador vai esquentar mais ou se vai ter throttling aqui. Para falar a verdade, esse jogo é muito pesado. Não só para o processador, né? Mas para tudo. Tanto é que de vez em quando ele fica caindo o FPS ali um pouco. Inclusive, deixa eu tirar o limitador de FPS para ele puxar mais ainda, né? Do processador. Esquentar tudo que ele puder esquentar agora. Ó, o jogo estava em 60 FPS, agora está em 75, 80, dependendo do lugar. Aqui está em 74. O jogo é pesadão, tava de noite chovendo, um monte de luz aparecendo, tava tudo mais pesado possível. Eu acho que ele tá em Brasília mesmo. Isso aí é o Gama, galera, aqui no Brasil, como é que tá. De novo o processador se manteve, não houve quedas de frequência muito grande, né? Teve um núcleo aqui, o núcleo 3 chegou em 3.5 GHz, mas foi o que chegou a menos. Não tá tendo aqueles drop de frequência, né? Bora ver aqui como é que ficou a placa-mãe agora. Olha, o VRM chegou a 85 graus, foi o limite. Quase pra fritar um ovo ainda. Dá mesmo. Então aqui, ó. A luzinha ali ficou frenética no computador. As temperaturas do sistema, o máximo, né? Chegou a 58 graus no sistema, o chipset 64 graus, o processador, segundo a placa-mãe, né? A medição da placa-mãe 79, a placa de vídeo chegou a 63. Aqui não é a placa de vídeo, né, pessoal? Aqui é em volta ali, perto da placa de vídeo. O VRM chegou a 85 graus, a CMOS ficou a 80 graus, chegou a 80. As voltagens estão normais, né? A placa-mãe suportou normalmente. E aqui aqueles outros chips que praticamente não estão sendo usados, né? Por exemplo, PCI Express 8X, etc. Que nem ativou nada, né? Uma coisa que é interessante pra gente ver é se a temperatura do sistema atrapalhou, por exemplo, os HDs, ó. 52 graus, normal. O SSD 48, normal. Então assim, na verdade as temperaturas do sistema não atrapalharam em nada, né? Que é a temperatura da placa de vídeo, né? Que chegou a 80 graus e de novo a placa-mãe suportou normalmente, tá? E chegou a ser usado até 98% da placa, né? Ou seja, mas é só para mostrar que não está tendo throttling, né? A temperatura não está sendo um impedimento. Pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês então uma outra coisa, que são as temperaturas da placa-mãe, comparando um jogo pesado com um jogo leve. Aqui, desse canto aqui da direita, foi eu rodando o Control,
Não que o jogo seja leve, mas é leve para o processador, né? Então é um jogo para vocês verem a diferença da temperatura. Com um jogo pesado para o processador e um jogo leve. Aqui o VRM está em 81 graus, ó, mas quando eu rodei um jogo leve, ou pelo menos que não é da Electronic Arts nem da Ubisoft, né? O VRM chegou a 68 graus. O OCMOS, aqui está em 78, chegou até 71. Esse outro teste aqui que eu fiz, eu também joguei mais ou menos umas meia hora por aí. Mas você vê, ó, que o chipset estava na mesma temperatura, o sistema estava mais quente, porque esse aqui eu fiz de tarde, né? A temperatura ambiente estava mais alta, a CPU chegou na mesma temperatura e o PCI Express, que é a placa de vídeo, né? Chegou também na mesma temperatura, porque é um jogo pesado para placa de vídeo. Mas você pode ver aí que, em geral, esse jogo que é de mundo aberto, né? O Need for Speed Heat, que eu acho que o nome tem tudo a ver, ele esquenta muito mais o sistema, né? O processador trabalha na temperatura mais alta, consequentemente o VRM também trabalha na temperatura mais alta. Então é só para vocês terem uma noção, né? Você rodando um jogo pesado, com FPS liberado, no caso Need for Speed Heat, contra um jogo que é leve para o processador, com FPS travado, que é o Control. Então em um o VRM chegou a 81 graus, no outro o VRM chegou a 68. Bem galera, então era isso aí que eu tinha pra falar sobre a placa-mãe, né? A B450 Aorus M da Gigabyte. É uma placa-mãe como qualquer outra, ela funciona muito bem, tá? Eu não tive travamentos, não tive tela azul. Eu consegui atualizar facilmente o chipset dessa placa e também, assim, tá me sendo bastante útil. Ela não tem throttling, ela consegue suportar o Ryzen 7 2700X tranquilamente jogando, apesar de atingir temperaturas bem elevadas, tá? Lembrando que eu uso um gabinete apertado, o Cooler Master Q300L. Ela tá trabalhando ali nos limites da placa, né? E mesmo assim, eu não tenho problemas com ela. Se você tem uma placa-mãe igual essa e tá pensando, né, em comprar um Ryzen 7, por exemplo, indicaria, compraria. Se você for comprar um Ryzen 7 de terceira geração, melhor ainda, né? Porque eles têm um TDP mais baixo, vão esquentar menos. Mas assim, é uma placa que eu acho que eu recomendaria para qualquer pessoa. Se você for usar com Ryzen 5 3600, melhor ainda, né? Ela vai dar e sobra para esse processador. É uma placa-mãe muito tranquila, muito boa. E tem também 3 anos de garantia, né? Apesar da Gigabyte ter pisado um pouco na bola ultimamente. É uma placa tranquila. Eu tentei colocar as memórias acima de 3000 MHz, não consegui, tá? Não sei se foi por causa do controlador do processador ou se foi da placa-mãe, mas não ficou legal, o computador trava. Em 3000 ela funciona de boa, mas acima de 3000, pelo menos com o Ryzen 7 2700X, que é de segunda geração, eu não consegui, beleza? Aqui na caixa, ó, fala que ela já aceita os processadores da série 3000, então creio que você não vai ter problema se comprar uma dessa aqui de vir desatualizada, ainda mais hoje em dia, né, uma placa dessa vir desatualizada. Como vocês puderam ver, não tive problema, recomendo o produto. E é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se você tiver alguma sugestão, dica, ou quer falar, né, sobre a sua placa-mãe, que você está tendo dificuldades, etc., põe aí nos comentários do vídeo. Se você gostou, dê seu like e a gente se vê no próximo Releitura Nerd. Ah, e não se esqueça, se você ainda não for inscrito e quiser, né, ajudar isso que vos fala, se inscreva no canal, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo. Tchau!